Olá pessoal, bem-vinda e bem-vindo ao nosso canal de filosofia. Hoje vamos conversar sobre a teoria do conhecimento no contexto da filosofia moderna. Quais as escolas filosóficas e como se contrapõem? A Idade Moderna está compreendida entre meados do século XV e vai até o final do século XVIII. Foi um período de tantas transformações que podemos dizer que mudou a própria imagem do ser humano e da concepção de mundo que ele tinha. A Revolução Científica provocou uma ruptura com a forma de compreender o mundo e levou os filósofos a pensar o problema do conhecimento. O que de fato podemos conhecer? Quais os limites do conhecimento? O que nos faz ter certeza na relação de adequação entre o objeto e o pensamento? Duas correntes filosóficas vão marcar a dicotomia das respostas apresentadas. O racionalismo, que enfatizará a importância da razão no processo do conhecimento, e o empirismo, que destacará o papel da experiência sensível. Não há como não recordar de Platão e Aristóteles, que já tinham apresentado no mundo clássico exatamente esses dois caminhos. René Descartes, um dos principais representantes do racionalismo, buscou um método seguro que pudesse conduzi-lo a uma verdade indubitável. Ele utiliza a dúvida como método, a dúvida metódica, questionando a existência de tudo, seja das impressões dos sentidos, das afirmações do senso comum, dos argumentos de autoridade, das verdades deduzidas pelo raciocínio, da realidade material do mundo exterior e até da realidade do seu próprio corpo. Nada escapou à dúvida. Neste exercício intelectual, a única coisa que resiste à dúvida com a qual ele se depara é com o seu próprio ser, a sua consciência, que duvida. Trata-se de uma intuição pura em que o ser pensante é percebido. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Na sua obra Discurso do Método, vai dizer exatamente: enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Fecha aspas. Assim, formulou posteriormente que existiriam outras ideias inatas, verdadeiras, advindas da razão e não dos sentidos, como a ideia de Deus. Para tentar provar a existência de Deus, utiliza uma argumentação dedutiva. Deus é a ideia de um ser perfeito. Se um ser é perfeito, deve ter a perfeição da existência. Portanto, ele existe. Assim, Descartes vai poder recuperar a ideia de mundo e do próprio corpo antes posta em dúvida. Podemos observar uma absoluta preferência pelo uso da razão, do entendimento, do intelecto, partindo do cogito. Uma consequência será o dualismo corpo-consciência, segundo a qual seríamos compostos de uma substância pensante e outra extensa. O dualismo conduzirá os filósofos a tentar descobrir o que é o pensamento. No século XX apareceu uma disciplina filosófica específica que busca uma resposta para essa questão, a filosofia da mente. Ela investiga se o pensamento é produto do cérebro, se este é só um hospedeiro biológico da mente. Isso nos leva a outras questões. Como o cérebro ou como a matéria pode produzir o aspecto específico de um pensamento que os torna consciente? Que tipo de propriedade ou circunstância leva a matéria, o cérebro, a produzir consciência? Não sabemos se sua produção está relacionada com algum tipo específico de arquitetura neural ou com algum tipo de frequência oscilatória de alguns grupos de neurônios que favorecem um tipo específico de codificação da informação. Vejam a relevância das questões postas pelos filósofos e filósofas. Ainda são perguntas que têm muito a ser exploradas, investigadas e problematizadas. Voltando agora para outra vertente da teoria do conhecimento na filosofia moderna, temos os empiristas. John Locke, um dos que representa essa doutrina, escreveu uma obra, Ensaio sobre o Entendimento Humano, que tem por objetivo exatamente descobrir qual é a essência, qual é a origem, qual é o alcance do conhecimento humano. Diferentemente de Descartes, ele afirmou que a alma é como uma tábula rasa, sem inscrições, ou como uma folha em branco. Ou seja, não existem ideias inatas. O conhecimento começa a partir da experiência sensorial. Ele dirá que, se considerarmos atentamente as crianças recém-nascidas, por exemplo, temos poucas razões para crer que elas trazem consigo muitas ideias ao mundo. Essa tensão entre as duas perspectivas será retomada e repensada pelo criticismo de Kant, que vai superar a dicotomia racionalismo-empirismo no século XVIII.
Se você quer saber, se você ama saber, se inscreve, fica ligado e ligado aqui no canal que a gente vai conversar. Se gostou, dá um joinha pra gente saber. Até breve, um beijo, cuidem-se bem.